pegou Na verdade, os relatos. Lucas visitou Maria, porque ele era discípulo de Paulo. E numa viagem de Paulo para a Ásia Menor, conhecida hoje como Turquia, Lucas vai com Paulo e vai visitar a cidade de Éfeso, que é onde João Evangelista era bispo e vivia com a Virgem Maria. Nesse período em que Lucas visita Maria, ele então vai pegar de Maria os relatos da infância do Senhor, na cidade de Éfeso. Que isso também é pouquíssimo falado, né? A É porque é parte pela de- tradição. Faz parte da tradição. É óbvio que a tradição acerta, porque você pega o Evangelho de Lucas e ele te dá detalhes da infância. E só pode dar detalhes da infância de uma criança quem acompanhou a criança, o pai e a mãe. Quem teve os relatos. Quem teve de os Maria, relatos, que falou de Jesus quando criança. Justamente. Eu fico imaginando a quantidade de documentos O próprio... ricos é, perdidos, assim, Tem muita que iriam coisa, muita contribuir. coisa. João, quando termina de escrever o evangelho dele, no final, quando ele vai encerrar, ele fala, se a gente fosse relatar tudo o que aconteceu nesses 3 anos, faltaria folha do mundo, né? Seria Sério, pouco. nos 3 anos que Jesus 3 apareceu anos, pra no ministério. João vai falar. Todo dia tinha uma história, todo dia tinha um acontecimento. Você imagina, dentro de 24 horas, ele podia mudar o mundo em 24 horas. Como ele mudou o mundo de muita gente em poucas horas, né? Porque os relatos que nós temos dos sinais, dos milagres, é uma mudança de mundo para essas pessoas que vivenciaram isso. Né? Ninguém passava despercebido ao olhar de Deus. Pois é, e antes de aparecer, o que as pessoas acreditavam, assim, que... Esperava que ele esperavam aparecesse. um Messias mesmo. Esperava que ele aparecesse. Era Por isso, esperado. tantos rituais, né? Tantos rituais para quê? O ritual, para o judeu, era uma preparação de espera do Messias. Mas eram rituais feitos em sinagogas. Não só, por exemplo, há uma parte em que os discípulos de João Batista, que seguiam a regra de espera do Messias, estavam comendo junto com os discípulos de Jesus. E então os fariseus vão e questionam: por que vocês, que são discípulos de João, fazem o rito de purificação, lavam as mãos, a cabeça e os pés antes das refeições, conforme manda a lei judaica, e os discípulos dele não fazem? E Jesus sondou o pensamento deles, toma a palavra e fala: porque quando o noivo está junto dos convidados, não pode haver pranto. Deixe para chorar quando o noivo for tirado de vocês. Ou seja, os ritos existem para esperá-lo. Ele chegou, não precisa mais do rito. Aí, quando ele morre e volta para junto do Pai, o que ele faz na última ceia? Ele consagra pão e vinho em corpo e sangue e diz: fazei isto Em memória de mim. em memória de mim, até que eu volte. Então, para esperar a volta dele, nós estamos com o rito que ele pediu pra gente eternizar. Os ritos são sempre de espera. Ele estava ali, não precisava mais de cumprir ritos. Os ritos eram preparações para que ele chegasse. Ele chegou, então não precisa mais ficar preso à lei. A lei era necessária até que o Messias chegasse. Ele chegou, ele cumpriu a lei e as profecias. Então, quem está com o noivo não se entristece. Agora, quando o noivo for tirado, aí sim vocês podem chorar. Ele já tinha conhecimento do noivo. O noivo é ele, Não né? é ele. É Jesus. É ele. ué. E a noiva Ele tinha conhecimento. é o povo. A noiva não é a Israel. igreja? A igreja, justamente, o povo. É o povo. Os que vão formar então a igreja. Ele já tinha conhecimento da igreja já. Sim, ele é o noivo desde sempre. o que Ele já está sabia que algo seria construído Sim. e era a igreja. Uma vez que ele é unido ao Pai e ao Espírito, e é o Espírito que fez com que os profetas falassem sobre isso, o Filho tem plena consciência daquilo que foi dito. Ele sabia de tudo, inclusive do sofrimento que ele ia passar, né? Não. Ele não teve uma O parte sofrimento, desconhecida. tudo o que aconteceu no sofrimento, na paixão do Senhor, foi dito para ele no ato da transfiguração por Moisés e Elias, que apareceram diante dele e contaram que ele sofreria a paixão de acordo com as regras romanas. Até então ele saberia que morreria Sim. para a expiação dos pecados, mas a forma como aconteceria ele não sabia. Quem revela é Moisés e Elias, sobre como seria a sua paixão no Monte da Transfiguração. Moisés, que representa a lei dos judeus, e Elias, que representam os profetas do judaísmo, para mostrar que Jesus é o cumprimento da lei, é o novo Moisés, e o cumprimento das profecias, o novo Elias. Você acha que quando ele foi crucificado, Deus tinha um desejo de acabar com a humanidade? Não. Porque pelo ele falou assim: contrário. perdoai, pai, eles não sabem o que fazem. Os zombadores. Perdoa eles. Os zombadores. Porque a hora eles que ele pede zombavam. perdoa eles, tipo assim, Deus estava furioso e queria punir. Não. O relato diz que os que estavam ali zombavam e gritavam: tu não és Deus, salva a ti mesmo, desce da cruz. E cuspiam, e batiam, e dançavam, e riam. E é quando ele pede perdão pelos zombadores.
Mas a fúria Pelos de que Deus não começou creem. naquele momento. Não, ali não O existia céu fúria. escureceu, raio, trovão, tudo pegando ali. Mas isso aconteceu diante de Moisés no alto do Monte Sinai, quando ele recebe as tábuas da aliança. Isso nós chamamos do efeito da manifestação de Deus. A manifestação do sagrado, ou hierofania. A manifestação do que é santo. Dessa manifestação, sempre que Deus se manifestava, era por meio das nuvens, ou por meio de uma coluna de fogo, ou por meio do terremoto. Tanto que Moisés falava diretamente com Deus, e o povo falou, nós não precisamos de intercessor. Por quê? Porque nós somos homens iguais a Moisés. Mande a Deus que fale conosco de igual para igual. Moisés sobe o monte e fala para Deus, o povo quer que o Senhor fale diretamente com eles. Aí pega E Deus manda questiona, eles estão preparados? Moisés fala, eles só querem que o Senhor fale diretamente com eles. Porque eles disseram que não precisa de intercessão, que eles falam diretamente com o Senhor. Quando Deus abriu a boca, todos ficaram surdos e caíram por terra. Todos estão prontos para ouvir? Todos estão prontos para estar na face de Deus? Então a gente se usa daqueles que já estão. A intercessão é isso. Nem todos estão prontos. No livro do Jordan Peterson, ele conta uma parte dessa de Moisés falando com Deus, né? E ele fala que Moisés vai falar com Deus e ele negocia. E aí ele volta e fala, ó, tenho duas notícias boas, né? Aí o pessoal conta, e fala, ó, uma delas é que eu negociei. Eram 20 mandamentos, eu negociei pra 10. Era bem mais. Isso tá no livro dele, não sei se isso é verdade ou não. Não sei. Só tô jogando na mesa aqui pra saber se é verdade. O cara é um dos maiores do mundo. Jordan Peterson ele colocou no livro dele que Moisés negociou com Jesus as leis. Negociou bem ainda, né, cara? Pela metade. Eram mais de 10 mandamentos e ele pegou e, ó, era muito mais. Isso é bonzinho demais, só Negociei, 10 aqui. Não adiantou nada. Porque dos 10 mandamentos que Moisés apresentou ao povo como forma de constituição social, para que as 12 tribos pudessem entrar na terra prometida e terem uma constituição comum a todas as tribos, porque cada tribo tinha sua constituição, sua forma de agir. Então era preciso um único mandamento, ou seja, uma única tábua, para que servisse para todos. Porque senão iam ser 12 estados diferentes e independentes. Então, para unificar as tribos, você tem um único mandamento. Você pega a tábua com os 10 mandamentos, essa é a primeira constituição do povo de Deus na terra prometida. Depois do exílio da Babilônia, tudo isso vai ser destrinchado e vai surgir a segunda lei. Nós vamos ter lei, do grego é nomos, e segundo, ou seja, o que veio depois é deuteros. Então o livro do deuteros, nomos, deuteronômio, significa a segunda lei. Eles pegam os 10 mandamentos e a partir das experiências que tiveram antes do exílio e durante, eles escrevem 613 mandamentos a partir dos 10. Nossa. Os judeus usam, inclusive, você já viu aqueles cordãozinhos? Sim. Representam os 613 mandamentos da lei judaica. São 613 mandamentos. Nossa, uma segunda constituição. Deuteronômio, segunda constituição. Mas aí eu vou te falar aí. Nossa, os 10 já era impossível pra eles, por 613. Você pega os 10, eu tava enxergando em leis, é igual tem nos Estados Unidos, pô, lá tem tipo assim umas 5 ou 6 leis só, o resto são tudo princípios, né? 5 então, né? E a partir dela você vai fazendo as emendas, você vai emendando as coisas. A Constituição brasileira ela é toda remendada. Por quê? Para toda regra você tem que criar uma emenda, emendar algo para poder achar lacuna, se transformar a cláusula pétrea em algo que possa ser mexido. As emendas servem para isso. Emenda constitucional. E tem uma parada que fala quanto mais leis num país, mais difícil. Com certeza. Quanto mais certeza. Leis, né? Então, assim, se tinha 10, já era difícil já. Os caras fizeram 613, então dificultou muito mais. E será que é daí que nasce todos os problemas, assim? Cristo vai criticar muito isso, né? O Cristo fala dessas leis? Ele vai falar a respeito da letra, né? E Paulo também nas cartas. Vocês vivem por conta da letra. Nós vivemos pela graça, né? Porque o judaísmo ficou preso na letra, nos mandamentos. Se não seguir o que tá ali, tá tudo errado. Que é muito próximo do que o protestantismo vai fazer. E Cristo fala diretamente pros judeus? Fala. Ele critica muito. Vocês vivem pela letra. E ele vai falar, eu não vim abolir a lei de vocês. Pelo contrário, eu vim ensinar vocês como vivê-la. Porque não adianta eu falar pra você, Rodrigão, não matarás. Ok. E te deixo solto, vagando no mundo com o não matarás. Mas espera aí. Não matarás, mas no mesmo
capítulo já tem a ordem para poder matar os inimigos para poder entrar na terra prometida. O mesmo Deus que colocou não matarás, manda matar as tribos inimigas. Como que funciona tudo isso? Então, Jesus veio para explicar as leis. Então, veja, existe uma diferença entre matar e assassinar. A palavra que está escrita no mandamento original é assassinar, tirar a vida do outro gratuitamente. O matar não era uma proibição, porque na guerra você não representa o seu eu, você representa o Estado. E o Estado, na guerra, tem o direito de matar, não de assassinar. Por isso que existem os crimes de guerra que são julgados, que é quando foge daquilo que é próprio do Estado. Você pratica atrocidades que não são em nome do Estado, é em nome da sua loucura. Então o mandamento é: não assassinarás. Agora, o matar é uma questão de julgamento do Estado. Senhor, encontramos essa mulher em adultério. A lei manda matá-la. A lei manda matar, o Estado manda matar. Aliás, a religião, que não é mais Estado, porque Roma que era o Estado agora. Só que quem executa a pena é Roma. Então, Moisés falou que tem que apedrejar, a lei. O Estado é que tem que definir se ela vai ser apedrejada ou não. O que o senhor fala? O que nós devemos fazer? E ele falou: obedeça a lei. Só que isso tem que ser feito pelas mãos de quem tem dignidade para isso. Qual de vocês tem as mãos limpas para começar? Porque eles queriam o tempo todo colocar ele contra o império para ter motivo para denunciá-lo. E da mesma forma, colocar ele contra a lei judaica para denunciá-lo ao Sinédrio. Então ele não foi contra um nem contra o outro. A lei está corretíssima. Agora, quem executa é o Estado. Qual de vocês tem autoridade? Pois é, eles tentaram tanto fazer uma armadilha pra pegar Jesus ali, e no final eles conseguiram, crucificaram ele. Que hora? Então, como que eles conseguiram? Ele falou que era rei. Ele foi acusado, porque ele é preso na madrugada. Ele não tinha motivo. Sim. Ele é tirado na madrugada. Por isso que o nosso direito constitucional, o direito brasileiro, ele é muito claro. Ninguém pode ser tirado de domicílio e ser preso antes das 6 da manhã. Isso vem do direito romano, porque Cristo foi preso na madrugada, sem direito de ser visto, tanto que precisava ser beijado no rosto para não ser confundido com aqueles outros que pareciam com ele. Tinha um cabelo grande, barba. O beijo de Judas, que está muito ligado ao sopro de Deus no Gênesis, que é uma história que eu já falei para vocês, né? Se no jardim do Éden Deus beijou o homem para que ele tivesse vida, sopro, beijo para dar a vida, foi no jardim das oliveiras que Judas beijou Jesus para tirar-lhe a vida. Então veja, ao ser beijado, Judas não queria que ele fosse confundido com os que se pareciam com eles. Tanto que Tomé é chamado de Dídimo. Dídimo significa gêmeo, porque ele era muito parecido com Jesus. E todos os outros também que tinham cabelo um pouco mais comprido e barba. Então, para os soldados não errarem, porque estava escuro à noite, Judas falou: eu vou beijar o rosto dele para vocês não confundirem. E aí ele beija Jesus para os soldados não errarem quem era Jesus. Tá, mas qual foi o motivo da prisão? Não teve. Simplesmente prenderam na madrugada e já levaram para dentro do Sinédrio. E esperaram, flagelaram e obrigaram ele a dizer que ele era o rei de Israel. Porque isso seria uma afronta, uma heresia dentro do contexto judaico. Aí eles teriam um motivo para levar Jesus para o Estado julgar. Qual é a causa? Pilatos não entende. Não entendeu. Tanto que ele lavou as mãos. Fala: não tô entendendo o que vocês estão fazendo. Só que eu não posso permitir uma rebelião. As revoltas populares eram proibidas no Império Romano. E Pilatos perderia o cargo dele se tivesse uma revolta. Então ele fala: eu não tô entendendo. Vocês estão acusando ele de quê? Tanto que ele chama Jesus em particular: eles estão te acusando de quê? Eles falaram que você é rei. Como que é essa história de ser rei? Você é rei de quê? Então todo o diálogo de Pilatos com Jesus vai demonstrar a farsa que os fariseus cometeram para poder incriminá-lo. Tanto que Pilatos fala: eu, como Estado, não tenho motivo para aplicar pena nele. Eu não vi nele crime passivo de pena. Só que para evitar uma rebelião, façam o que vocês quiserem. O que vocês querem? Crucifica-o. Pilato tremeu nas bases. O que fez? Eu lavo minhas mãos. Porque o Estado não vai se meter nisso. Façam o que vocês quiserem.